Eu nem preciso dizer nada, né? Uma coisa que vem dentro de uma maleta assim tem toda a cara de ser algo muito especial. E digo pra você, ela realmente é muito especial. Se você ainda não conhecia, isso daqui é uma Zima Board. Ela se parece muito com o Raspberry Pi, mas tem vários recursos interessantes que diferenciam ela. Para te apresentar esse projeto aqui incrível, nós contamos com o apoio do Sandbox. E ainda bem, viu? Porque a gente teve que importar esse treco aqui e converter de dólar é sempre um choro. Então, muito obrigado, Sandbox. O Sandbox é um serviço que te ajuda a organizar o seu e-mail automaticamente com a ajuda de inteligência artificial. Assim você produz mais enquanto o Sandbox tira os spams aí do seu caminho e organiza suas mensagens de acordo com as regras que você definir. Você pode saber mais acessando sandbox.com/diolinux, assim você recebe $25 de crédito para testar a ferramenta. Funciona com qualquer e-mail, o link está aqui na descrição. E o que é o Zima Board exatamente? Bom, eles se definem como uma Single Board Server for Creators. O que pode até não querer dizer muito a princípio, né? Mas a palavra server ali no meio do nome, no marketing deles, já é um indicativo da funcionalidade que ela tem. E claro, não tem como não questionar se ela não substituiria talvez um Raspberry Pi, né? Especialmente porque o preço é até semelhante ao Raspberry Pi 4 modelo B, que eu mostrei aqui no canal, quando você considera o preço no Brasil. E eu acho que sim, são soluções concorrentes para várias coisas, mas a Zima Board, ao mesmo tempo que tem vários pontos positivos, tem os seus negativos também que eu quero contar para vocês. O kit que eu tenho aqui vem com a Zima Board, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o hardware dela, e você vai ter uma noção das várias possibilidades que existem, e provavelmente a gente vai conseguir fazer vários projetos legais, inclusive com ela aqui no canal. Mas voltando, esse kit vem com ela, vem com adaptadores SATA para a gente poder ligar mais HDs ou SSDs no equipamento. Dá para expandir o armazenamento dela muito facilmente. Vem com um adaptador PCI para adicionar pelo menos aí mais 2 SSDs NVMe no equipamento, que é absolutamente incrível, né? Ter essa seção aqui do lado. Vem com a fonte de energia, com adaptadores para tipos diferentes de tomadas. Eu achei bem interessante essa abordagem. Vem também com um cabo de rede de excelente qualidade já para você poder colocar lá para funcionar. Você que manja um pouco aí de hardware já deve ter sacado algumas coisas aqui só pela descrição inicial do equipamento, né? Agora a gente vai dar uma conferida na plaquinha em si, na Zima Board. Esse modelo que eu tenho aqui é o mais poderoso que eles vendem atualmente, que seria a versão 832. E esses números aí do nome fazem referência à memória que a placa tem e o armazenamento dela. Então, são 8 GB de RAM DDR4 e 32 GB de armazenamento interno em eMMC 5.1. Ou seja, diferentemente do que acontece num Raspberry, que você precisa adicionar lá um cartãozinho de memória, na Zima Board isso não é necessário. Não é muito espaço, 32 GB, mas já tem ali o suficiente para rodar qualquer sistema operacional básico, assim, a maior parte deles vai funcionar. O processador é um Celeron N3450 Apollo Lake de 4 núcleos, com frequência base de 1.1 GHz, podendo chegar naquele boost até 2.2. Ele também tem um chip gráfico integrado HD 500, que é bem básico, só para dar uma graça aí de presença e mostrar a tela, enfim. Ele consegue rodar algumas coisinhas, mas realmente não é muito forte, é um Celeron, afinal de contas. Inclusive, eu acho que a plaquinha, que a Zima Board tem um CPU Intel Celeron desse tipo, é um grande ponto para ela, tanto positivo quanto negativo. É uma coisa que diferencia muito do Raspberry. É um processador fraco, inegavelmente, mas é um processador também econômico. O TDP dele é de apenas 6 watts, que é interessante para um aparelho que talvez você vá utilizar como servidor de fato e deixar ligado o tempo inteiro praticamente. Então economiza um pouco de energia elétrica. A impressão que eu tenho é que eles trocaram aqui um pouco da otimização que você teria numa arquitetura ARM por versatilidade talvez. Mas o assunto de sistemas operacionais que rodam nele é um capítulo à parte que a gente chega daqui a pouco. Voltando aqui ao hardware, por ser essencialmente um mini PC com dissipação de calor passiva nessa parte de cima aqui, com um design bem agradável, bem discreto, ele te dá acesso a várias features comuns de um computador tradicional. Nós temos 2 portas USB na parte da frente, 2 portas LAN Gigabit na parte da frente, 2 conectores SATA na parte de trás aqui. Do ladinho aqui a gente encontra o mini PCI Express 2.0 X4 para colocar placas de expansão.
Também tem um mini DisplayPort 1.2 para você poder utilizar com um cabo, né, para ter uma saída de vídeo. Ele vem com um cabo do adaptador para HDMI, mini DisplayPort para HDMI, que você pode utilizar aí no monitor até 4K 60 Hz. Claro que é sempre válido dizer, da tela em 4K 60 Hz é diferente de performar graficamente bem nessa resolução, tá? Tem essa diferença. Provavelmente é uma ideia melhor você usar em resoluções menores, tipo Full HD. Ele pesa só 278 gramas, é bem leve e já vem montadinho assim, do jeito que você está vendo. Dá até para levar no bolso se você quiser. São mais ou menos 14 centímetros assim de wide, 8 centímetros de long e uns 3 mais ou menos de altura nessa parte aqui mais alta. Como ele é um PCzinho, ele tem o UEFI normal, com muitas opções livres para você configurar, até para desligar o modo gráfico do computador se você quiser. Tem suporte a VTD e VTX, ou seja, dá para você virtualizar sistemas operacionais nesse hardware também com a tecnologia da Intel. E mais uma vez vale lembrar que conseguir fazer não quer dizer fazer bem, ainda é um Celeron, a gente tem que lembrar disso, é uma possibilidade que você tem. E claro, ele tem suporte para transcoding e decoding de vários codecs populares, o que vem a calhar se a gente quiser montar um media server nele, por exemplo. Oficialmente a ZimaBoard tem suporte para Linux, Windows, OpenWRT, pfSense, Android e LibreELEC. Ou seja, dá para instalar quase qualquer sistema operacional nele que seja x86-64, 32 bits também, obviamente. Dá para instalar até o seu Windows 10 se você quiser. Acho que o 11 não seria compatível pelos requisitos mínimos, mas você poderia talvez contornar isso de algumas formas e tal. Não vamos entrar nisso, mas dá para você rodar o Windows também, isso é importante. O OpenWRT e o pfSense são softwares de firewall e de roteador. E como a ZimaBoard tem duas plaquinhas de rede, fica muito interessante implementar uma solução desse tipo nela, porque ela é bem compacta e pronta para isso. Basicamente perfeita para esse uso. E claro, a sua criatividade vai definir o que você pode fazer com ela, né? Então, é excelente. Mesmo com todas essas possibilidades, uma das coisas que eu não tinha mencionado ainda é que a ZimaBoard já vem com um sistema operacional na realidade. Ela vem com o CasaOS, você já ouviu falar? É um sistema baseado no Debian 11. O CasaOS tem muitas coisas legais. Ele é um sistema assim para você criar um servidor com interface amigável até para noobs, eu diria, que trabalha com containers para prover serviços diversos. O pessoal que desenvolve o ZimaBoard é o mesmo que faz o CasaOS. O CasaOS pode ser implementado em qualquer computador e levaria, na verdade, muito mais tempo para mostrar as principais funções dele aqui numa tangente nesse vídeo. Então, que bom que a gente já tem um vídeo completo sobre o CasaOS aqui no canal para você conferir, mostrando como instalar ele também em um outro tipo de computador. Eu deixo o link aqui na descrição, você pode aproveitar, mesmo sem ter uma ZimaBoard. É imperdível. Mas o CasaOS que vem aqui é um pouquinho diferente do que eu mostrei lá no vídeo. Ele já vem num Debian com GNOME nessa plaquinha. O que eu imagino que seja, digamos assim, para facilitar o uso de quem comprar o equipamento, plugar e simplesmente sair utilizando. Acho que é isso que melhor define a ZimaBoard em relação ao Raspberry. Em termos de potência, se falando do modelo 4B que eu tenho aqui pelo menos, eles são até que parecidos. Eu acho que o Raspberry é até melhor se for ver. Mas o ZimaBoard é extremamente prático, ele é um produto assim, quase pronto, né? Do tipo que você compra, chega na sua casa, você liga e está pronto para começar a trabalhar, para usar. Mesmo que você não manje muito de tecnologia, o Raspberry tem mais esse feeling de você montar as coisas, né? Você pode ligar uns SSDs nele, você pode ligar uns pendrives nele, uns HD externos e adicionar bastante armazenamento de alta performance. Ou seja, dá para criar um servidor NAS com ele, muito da hora, com bastante facilidade. Eu acho até que dá para fazer uma versão alternativa ao Synology que eu tenho aqui em casa. Se eu não me engano, essa ZimaBoard aqui tem até mais potência do que o hardware do Synology que eu tenho aqui. O Raspberry ainda se encaixa melhor para projetos onde você vai montar algo um pouco mais particular, onde você talvez até esconda a placa dentro do dispositivo e tal. O ZimaBoard é claramente feito para ficar aí em cima da sua mesa. Ele até vem com uns pezinhos e tal para isso que eu ainda não coloquei, nem sei se vou colocar, mas dá para você fazer. Eu gosto muito do Raspberry Pi e gostei muito do ZimaBoard também. Acho que eles podem ser soluções diferentes para os mesmos problemas e às vezes simplesmente soluções para problemas diferentes, o que é legal também, né? Se a sua ideia é ligar um monte de storage no dispositivo, o ZimaBoard me parece até mais interessante. Se a ideia é rodar um sistema de roteador ou firewall, o hardware já integrado na placa aqui, com as placas de rede com duas saídas, é muito interessante. A possibilidade de expandir as capacidades da placa utilizando PCI
também é muito legal com outras saídas de rede, mais USB, enfim, qualquer coisa que encaixe aqui, tecnicamente, pode ser bastante interessante. Eu já formatei o CasaOS, que estava na minha Zimaboard de fábrica, instalei o PopOS que eu tinha num pendrive solto aqui, só para ver se dava tudo certo, e aparentemente funcionou tudo bem, mas eu não tenho dúvida de que essa plaquinha aqui pode ser muito melhor aproveitada se ela não rodar um sistema de desktop, apesar de poder funcionar como um computador extra para você aí, sem dúvida nenhuma. A questão é, o que a gente vai rodar aqui? Então coloca aqui nos comentários que projetos você gostaria de ver rodando na Zimaboard e eu trago aqui para o canal em breve. Enquanto isso, você pode conferir um projeto muito legal que a gente fez com o Raspberry Pi, transformando ele num Super Nintendo com direito ao mini case, clone do console da Nintendo e tudo mais. Clica aqui do lado para assistir. Eu te vejo lá.